Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. E hoje o assunto é a violência extrema nas escolas brasileiras. Infelizmente, estamos passando por isso, vivemos uma grande crise de saúde mental entre nossos jovens, nossas crianças. Nossa sociedade está doente, é um fato. Precisamos unir pais, escola e poder público para tentar sair dessa situação que a gente sabe que não é de hoje, e para falar desses ataques, dessa covardia, desse terror que está acontecendo no nosso Brasil, tão pertinho da gente. Para falar deste assunto, eu vou receber aqui no Mulher e Vida Ana Cefon, doutora em educação, professora e autora de literatura infanto-juvenil, para a gente tentar abordar, tirar o pânico, falar o que realmente está acontecendo nessa situação toda. A Ana já está aqui. Obrigada, Ana, por participar do Mulher e Vida, por fazer parte e falar deste assunto tão importante. Eu que agradeço também a oportunidade. Eu vejo que quanto mais nós pudermos falar de uma forma consciente e reflexiva sobre esse assunto, pode auxiliar aí grandes esferas, começando talvez pelo nosso foco de hoje, que sejam as famílias e as escolas. Perfeito. Ana, esse assunto antes a gente assistia na TV, vinha de muito longe, né? Massacres nas escolas dos Estados Unidos, uma política armamentista, massacres e massacres, a gente se assustava, mas era muito distante. E hoje a gente assiste, mas é na escola ao lado, é na cidade da nossa prima, é na cidade do nosso irmão, está entre nós. Ultrapassou barreiras e chegou no Brasil. Toda essa violência. Estamos preparados, como escola, você como educadora, como professora, para lidar com essa situação? Não estamos preparados. Por outro lado, eu vejo uma grande caminhada que nós já tomamos a iniciativa, então estamos lidando em conhecer melhor esse problema. Quando a gente fala de ataques, nós estamos falando de uma violência extrema que ocorre num lugar, que é a escola, que é um lugar sagrado, é um lugar de socialização, é um lugar seguro. Quando nós enviamos nossos filhos e filhas para a escola, nós acreditamos que lá eles terão experiências escolares, experiências de socialização, experiências de convivência. Jamais imaginaríamos que teríamos que pensar nesses problemas tão graves que estamos aí sendo testemunhas. Exato. E aí, diante disso, onde eu acredito também, tenho esse pensamento que é um lugar sagrado, a gente está aqui hoje trabalhando, e eles nas escolas, né? Nossos filhos estão na escola e a gente imagina que eles estejam seguros, por isso que a gente está aqui tranquila e consegue trabalhar e fazer as coisas do nosso dia a dia. Mas tem acontecido coisas horríveis, a violência está acontecendo. O que tem que ser feito quando a gente fala que tem que unir pais, escolas e o poder público? O que tem que ser feito? Essa é um grande questionamento. Tem muitos profissionais envolvidos para encontrar as melhores soluções de uma forma mais rápida possível. Essas ações e essas tomadas de providências, elas devem acontecer em curto período de tempo, algumas que são as de urgência, depois muitas a médio e longo prazo. Então, nós estamos potencializando uma situação de contingência e de encontrar meios de mitigar, de diminuir essas questões da violência. Agora, tem pontos importantes que nós devemos pensar. A violência em si, ela ocorre de diferentes formas e de outras formas no ambiente escolar. Especificamente, agora estamos falando dos casos de violência extrema.
que são esses ataques. Com Então, mortes, assim, né? Com com mortes. mortes, inclusive, com vítimas, exatamente, com vítimas. Então, o assunto violência, ele é um assunto que ele já vem sendo trabalhado de outros estilos, outros tipos, no ambiente escolar. E a convergência é que nós trabalhamos, falo como educadora, nós trabalhamos para que o ambiente escola seja um ambiente de socialização para a convivência com as diferenças. E isso perpassa muito também por aquilo que a gente ouve falar muito sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, né? Sobre também conhecer onde estão as nossas fragilidades emocionais. E a partir desse momento que a gente consegue fazer isso também com as pessoas envolvidas nesse ambiente escola, obviamente, os primeiros atores e atoras da escola são os próprios estudantes e para os quais todos nós educadores trabalhamos, também cuidar de quem cuida, também cuidar de quem atua diretamente com as crianças e jovens. Então, como está a formação dos educadores e educadoras? Como estão as condições básicas e necessárias para que a escola funcione de uma maneira em que se possa priorizar esses trabalhos, esses desenvolvimentos de uma escutativa, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de uma inteligência emocional. Se nós temos que nos preocupar, muitas vezes em sala de aula, que ali é o lugar mais seguro que a criança deva estar, talvez para determinadas famílias, quando que nós vamos parar, e aí convido também o setor, né, público e as governanças, quando que nós vamos olhar de fato para a escola e para a educação com a seriedade que a gente precisa enquanto sociedade? Isso. Uma pergunta de milhões, essa. E quando a gente fala da violência que já está há muito tempo, a gente pode falar aqui de vandalismo, de roubo, né, que sempre aconteceu, que é de pichações, de violência verbal entre professores e alunos, entre colegas, tráfico, né, drogas nas escolas. Isso é um assunto corriqueiro que acontece. Então, é da base, né? Como é que a gente sempre falou disso, sempre esteve nas manchetes. Isso é corriqueiro. E aí a gente fala de prioridade. Sempre que a gente lembra, sempre que vem um ano político, por exemplo, a educação, ela é prioridade no Brasil? Partindo da percepção de que os próprios profissionais da educação não são profissionais respeitados, em sua maioria, pelas governanças, não é uma profissão que tem condições básicas de atuação, enfim, de exercer a sua profissão, e partindo também do pressuposto que conhecemos realidades completamente diferentes de escolas e de educações, e aí considerando muito a educação pública, como que nós conseguimos trabalhar esse tanto de questões, né? Que nós devemos, então, promover para que o ambiente seja o mais seguro possível, o de melhor convivência, o das práticas de socialização, porque a escola, ela é o grande espaço de socialização das crianças e jovens. Então, essas crianças e jovens vêm das suas famílias e das suas casas com valores, com pensamentos próprios da família ou próprios das suas realidades. E é no âmbito da escola que se tem essa oportunidade de aprender ou de potencializar essa convivência. E de autoconhecimento, eu volto a essa questão, porque parece que ela está não tão urgente, quando, na verdade, se nós verificarmos as bases, as justificativas desses crimes tão absurdos, nós vemos que vai perpassar, sim, por fragilidades, por vulnerabilidades emocionais, por bullying, por violências de todas as suas ordens, por fragilidades emocionais que fazem com que jovens
se aproximem ou sejam convencidos a fazerem parte de grupos extremistas, de ideias, de discursos de ódio. Então, onde nós podemos dialogar e minimizar e colocar a experiência da reflexão acerca desses assuntos, claro que a família, o âmbito da família é extremamente importante e, se possível, que assim se faça também. Na escola vemos que tem esses canais, que tem essas oportunidades de diálogo e de convivência. Ainda falando no bullying, a maioria dos casos, né, são ex-alunos que relatam que sofriam bullying e foram tentar resolver esse problema dessa maneira que eles acham que seria o ideal, que é matar um colega, que é matar um professor. Aí eu queria falar um pouco do papel dos pais, da família. Quais são os sinais que a gente pode observar nos nossos filhos de que algo realmente está errado, ou quando um filho vem para a gente e se queixa de algo assim, né, de um bullying, de um desrespeito dentro da escola, temos que prestar atenção nisso, a gente tem que tirar satisfação. Qual é o papel, assim, dos pais? Qual é o alerta? O caminho do diálogo, ele é sempre o mais produtivo. E no caso das famílias também, além do diálogo, é o estar junto, é o conviver. Na correria do dia a dia, a gente acaba pouco convivendo, às vezes, com as pessoas que moram na nossa casa, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Claro que tem momentos que a gente procura estabelecer e desenvolver os valores com os quais a nossa família se aproxima e crê. Mas a convivência, é o estar junto para as refeições, é o estar junto para brincar, ou para conversar, ou para jogar, ter momentos de lazer juntos, usar muitos ambientes externos, sair de dentro, e com isso, sair de dentro dos ambientes internos, muitas vezes favorece muito, por exemplo, diminuição do uso de telas e de redes sociais. É buscar esportes, é buscar passeios no ambiente externo e, sobretudo, estar e se fazer presente. Claro que não no quesito horas, mas sim no quesito qualidade. Então, quando estamos de fato. Estamos. E aí a gente acolhe uma conversa, a gente escuta. Aí os diálogos surgem também. Quando nós estamos com pressa para auxiliar nas rotinas e nas atividades que precisam serem feitas, pouco se tem o espaço do olho no olho, o espaço do diálogo, o espaço de estar juntos, mesmo que não necessariamente tenhamos que estar fazendo algo, mas nós estamos ali. E prestar atenção, e observar e orientar o que as crianças e os jovens estão assistindo nas telas, quem são as suas amizades, que conteúdo está sendo consumido de uma maneira específica online, quais são as redes sociais que essa criança ou esse jovem está circulando, por quanto tempo eles estão nessas redes sociais. É muito visível, isso a gente escuta de várias famílias, quando a gente impede ou diz, tá, agora chega, desliga o aparelho ou algo assim, as crianças e os jovens em geral saem irritadas, porque a gente tirou elas de uma zona de conforto, de uma zona de estar passando tempo, ou seja, um motivo, e elas saem irritadas, porque às vezes aquele momento ao mesmo tempo, e aí tem a ver muito com vício, nós mesmos ficamos horas e horas circulando só passando, rolando fotos e nas nossas redes sociais, e aquilo não é produtivo necessariamente, muitas vezes claro, tem conteúdos muito bons na internet, mas a nossa orientação enquanto famílias, enquanto adultos responsáveis, os nossos combinados, que combinações nós temos e quais a gente pode reorganizar na nossa família em relação ao uso de telas, em relação a variar as atividades que são feitas. Às vezes também a gente quer colocar 1000 atividades na rotina da criança e do jovem e esquece que o momento de não ter atividade também é super produtivo. Então seria um pouco por aí algumas pistas de como a gente pode aprimorar o nosso dia. A base, né? A base é o mais importante.
E agora, diante de tudo que a gente está passando, tem um dado que eu até vi no seu Instagram e que eu quero falar aqui para a gente comentar, os dados que você postou da Unicamp, de 2002 para cá, o Brasil registrou 23 ataques de violência extrema, com 30 vítimas fatais, entre estudantes, professores, profissionais de escolas e agressores. Os maiores foram em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, 13 vítimas, e em Suzano, 2019, com 9 vítimas. O aumento só cresce, é um aumento preocupante. E no segundo semestre de 2022 foram 7, e neste primeiro semestre, 2 atentados. Aí a gente relembra esse de São Paulo, aqui com a professora, e o de Blumenau com crianças, que foi sempre o último é o mais chocante, né? O que a gente mais se choca, assim. E aí tá o que está acontecendo? Um terror. Tá? Um terror, e desde esses ataques de São Paulo e Blumenau, está rolando na internet esses supostos planos de terrorismo, dia 20. O pânico já se instalou, pelo menos nas grandes cidades, São Paulo é o exemplo. Escolas já deixaram facultativo, não sabem se vão abrir também no dia que está rolando essa conversa. E aí a gente, mesmo tendo a informação, a gente entra em pânico. Como não entrar em pânico diante dessa situação? Né? O ideal é que nós, enquanto adultos responsáveis, a gente possa promover, e isso é muito difícil, porque estamos todos com o coração na mão, mas que a gente possa promover o melhor equilíbrio e segurança na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos. E um diálogo muito aberto, uma comunicação muito clara com as escolas, de tal forma que as decisões sejam tomadas sempre em parceria nesses casos, né? Praticamente todas as escolas tomaram medidas imediatas de segurança. As famílias já estão verificando nas escolas também mudanças e práticas de entrada e saída de pessoas e etc. A própria segurança pública, a gente vê mais policiamentos ao redor das escolas. E nós, enquanto famílias, é importante que nós estejamos com uma escuta bem atenta, com um olhar bem atento com os nossos filhos, que a gente possa acolher também os sentimentos, os medos e as angústias deles nesse momento, que a gente os escute e que a gente possa orientá-los de uma maneira em que seja a melhor que nós encontrarmos para passar a segurança e para passar o equilíbrio de que está ficando tudo bem, as medidas estão sendo tomadas a curto prazo, já tem muitos planejamentos de medidas a médio e longo prazo, tanto da esfera das escolas privadas quanto das escolas públicas, e várias governanças e várias secretarias, por exemplo, a educação, obviamente, inclusive a saúde pública, a segurança pública. Então, muitas ações já estão sendo tomadas, e isso também nos dá um pouco de acalento a nós, adultos, que temos que passar essa tranquilidade aos jovens, às nossas crianças, e o diálogo constante, e observar, montar a mochila junto, entender quais são os medos, porque tem acontecido de crianças e jovens comentando que então vão querer se proteger, e com isso abre margem para fazerem uso ou levarem ou portarem elementos que podem ser considerados ilícitos, inclusive pela faixa etária. Então, não deixe de conversar, não deixe de olhar, não deixe de estar junto, muito próximo dos seus filhos. E, sobretudo, que tenhamos a possibilidade de passar essa segurança e esse equilíbrio. E, para isso, nós precisamos estar equilibrados, ou ao menos procurarmos o máximo possível. Então, quando nós dizemos que temos que olhar para os sentimentos e as angústias das crianças e jovens, a gente também tem que olhar para os nossos sentimentos e as nossas angústias. E, como adultos mais maduros,
do que crianças e jovens somos, temos mais ferramentas também para encontrarmos esse equilíbrio. Perfeito. Agora, o fato da escola mandar um comunicado afirmando que não haverá aula no dia onde estão afirmando que terá um atentado, ou deixando ponto facultativo. Isso não é prejudicial? A própria escola está dando um passo para trás? Como que a gente vai levar a segurança aos filhos se a própria escola está caindo, não digo na armadilha, mas a escola também está receosa. Uhum. Sim, o ponto facultativo eu entendo que é talvez uma forma de acolhida dessas crianças e jovens que vão decidir com suas famílias que não vão à aula. Ou seja, não vão ter falta, não vão ter algo que depois desabone pelo número de faltas, por exemplo. Eu acredito que seja talvez uma tranquilidade para aquelas famílias que optarem em não enviar as crianças para as escolas. O fato de não ter aula é uma decisão que aí cada escola toma a sua e deve ter as suas justificativas. Por isso é importante ter uma comunicação muito clara e até solicitar uma comunicação clara e respeitosa, dialogada com a escola para entender os motivos das decisões. Realmente fica delicado porque nunca vai se saber de fato se haverá ou não haverá. O que temos que acreditar é que as esferas responsáveis estão trabalhando para isso. Então, há, por exemplo, um grande monitoramento de crimes cibernéticos, de pessoas que estão, crianças inclusive, jovens, ou seja, menores de idade, que estão promulgando e repassando informações que geram medo, que geram pânico, que estão divulgando listas de possíveis escolas, etc. Há casos de jovens que já foram encontrados e que estavam divulgando esse tipo de informação. Então, é acreditar também que os órgãos e as pessoas, os profissionais responsáveis também estão muito atentos, assim como nós estamos enquanto famílias, outros profissionais também estão muito atentos e acompanhando muito de perto, e que isso são crimes, né? Então, provocar ódio e promover essa divulgação em massa em redes sociais de não verdades, ou seja, de falsas notícias, é um crime cibernético. E, inclusive, que pode ter grandes e sérias responsabilidades para aqueles que são menores de idade. Perfeito. Aí um ponto que muitas mães colocaram na nossa caixinha de perguntas no Instagram foi a questão do uso do uniforme. Muitas escolas particulares, estaduais, públicas, não precisam de uniforme. Isso pode prejudicar também. Isso precisa ser revisto, porque o uniforme identifica que o aluno é o aluno do colégio e está ali dentro e todo mundo sabe quem é. Quando Sim, entra o uniforme já... Exatamente. O uniforme ele é uma das seguranças de que quem está dentro da escola, de fato, é estudante da escola. Inclusive, há escolas que têm a obrigatoriedade do uniforme, mas para o ensino médio são mais flexíveis com algumas obrigatoriedades. E muitas estão já comunicando a obrigatoriedade do uniforme nesses próximos dias ou meses. Para aquelas que definiram que ou não tem essa regra clara quanto ao uso de uniforme, possivelmente é um tópico que está sendo conversado internamente para que eles vejam qual é a melhor ação. Muitos têm outras ferramentas de controle de acesso, né? Tem facial, tem catraca, mas muitas outras escolas não têm. E aí fica o uniforme como uma dos grandes e fortes meios de entender quem são as pessoas que estão circulando naquele ambiente escolar. Perfeito. Agora eu queria para a gente chamar um vídeo aqui do Rodrigo Maia, PhD em língua portuguesa e comunicação, também trabalha atualmente com educação.
que gravou um vídeo aqui pra gente no Mulher e Vida. Olá, Juliana, tudo bem? O assunto de hoje é extremamente complexo e triste. Violência extrema nas escolas brasileiras. E a sua pergunta para mim foi: onde erramos? E acho importante a gente pontuar algumas coisas. A primeira delas é que é um fato que há uma onda de violência crescente nesses últimos dias, semanas, meses nas escolas brasileiras. Mas também é fato que esse tipo de violência já acontece há muitos anos, há muitas décadas. E talvez não teve tanta notícia, não teve tanta repercussão. Ou talvez ela não teve uma sequência tão grande. O ponto é, a violência nas escolas brasileiras não é, para quem lida com educação, assunto novo. Talvez o nível da violência esteja aumentando. E aí mora o ponto da minha reflexão contigo. Violência, educação não podem andar juntas. E educação de qualidade não se faz em um dia, em uma palestra, em uma aula, em uma análise. Educação se faz num processo, ao longo do tempo. E é fato que a violência está acontecendo há muitos anos. E é fato que agora ela está ainda maior, infelizmente. Então falhamos miseravelmente como sociedade ao não priorizarmos a educação. Eu acho que essa é a resposta desse onde erramos. Governantes falam há décadas que vão priorizar a educação. Homens públicos, né, vamos priorizar a educação. Mas na prática a gente não tem visto nada disso. E aí está o ponto. Quando realmente vamos priorizar a educação e fazer com que as nossas crianças tenham segurança e qualidade de educação nas escolas? Acho que o Rodrigo, assim, é perfeito, né? Vai governo, sai governo, vamos priorizar a educação e agora a gente vê na prática que a educação nunca foi prioridade. O que falta, você como educadora, para a educação virar prioridade? Essa é uma grande pergunta. Falta, na verdade, a priorização do ponto de vista das governanças. Então, quando se mudar a mentalidade de uma sociedade e se perceber que a educação ela é a base para muitas questões enquanto sociedade, então desenvolvimento, de economia, de bem-estar, obviamente, da preservação dos direitos básicos das crianças, dos jovens, enfim, das minorias, por exemplo. A questão é prioridade. Qual é a prioridade nesse momento? Ou nessas últimas, todos os anos da história do Brasil, né? Então, e aí isso agravado com mais descasos ano após ano em relação à educação, isso vem agravando, claro. Então, assim, a não prioridade e não responsabilidade de pessoas que desviam verbas da educação, por exemplo, de pessoas que deixam as escolas e as condições impróprias para qualquer aprendizagem, para que qualquer aprendizagem seja feita, né? Então, a gente fala muito de professores e professoras heróis e heroínas, quando na verdade não deveriam ser heróis e heroínas, deveriam ter minimamente uma ambiência e questões básicas para executar de forma profissional as suas competências. Então, espero que este pânico e essa nova experiência que estamos todos vivendo aqui, seja uma situação que alerte a todos na nossa sociedade, de tal forma que agora possam ser feitas grandes mudanças radicais e transformadoras para que a educação não seja somente priorizada na nossa sociedade, quanto a profissão de professores e professoras, quanto às relações respeitosas e de convivência com todas as pessoas, crianças, jovens e adultos que circulam nos ambientes das escolas. Perfeito. E agora o governo de São Paulo anunciou várias mudanças, medidas, né, para aumentar esse tipo da segurança nas escolas. Ações incluem contratação de psicólogos, então eles acreditam, e isso eu acho que é muito importante, né? Segurança particular, que aí eu tenho uma outra pergunta de uma mãe que fez aqui também, um botão do pânico, vão instalar um botão do pânico, quando acontecer qualquer coisa, tem um botão lá que aciona o policiamento mais rápido. Um investimento de 240 milhões de reais aqui em São Paulo. A pergunta eu acho que tudo isso é muito importante, já deveria ter, né, psicólogo, segurança, sempre.
a pergunta que nós, como mães, a gente faz é assim, isso vai durar o quê? 3 meses até as coisas se acalmarem e depois volta tudo ao normal? Porque a gente quer que seja para sempre, né? Geralmente essas questões, elas duram até as coisas se acalmarem. Aí adianta de alguma coisa? Pois é. E mais importante, eu acho que a gente tem que sim ficar muito atento e cobrar, continuar cobrando das lideranças e das governanças ações também a médio e longo prazo. E eu acrescentaria aí, veja que esses tópicos levantados pelas governanças de São Paulo e de outros estados também e municípios, de certa forma, não consideram, por exemplo, uma formação continuada de professores, não considera ações diretas com os próprios estudantes. Então, quando a gente diz que vão ter mais psicólogos, isso é excelente, já deveria acontecer isso, também entender que situações e que momentos de oportunidade de reflexões e diálogos vão ser feitos na prática. Então, quem está lá em sala de aula com 30 jovens, às vezes mais, e não tem, eventualmente, outros recursos tão básicos, é muito complexo entender, de fato, como isso vai mudar. Então, assim, uma formação continuada de educadoras, condições básicas para as ações educativas, essa presença de psicóloga super importante, super rica. Qual é o desenho a médio e longo prazo para que isso de fato continue? E considerando que a gente citou agora a questão de rede pública que está contratando esses psicólogos, isso leva um tempo ainda até de fato aumentar o número de psicólogos. Já tem psicólogos que atendem a rede, né? E então, que ações imediatas estão sendo feitas para a saúde mental? O próprio vídeo que a gente viu agora, né? Ok, não é uma palestra que vai resolver, não é uma ação específica que vai resolver. Então, qual é o projeto a médio e longo prazo de se trabalhar a saúde mental e a inteligência emocional das pessoas envolvidas no ambiente escolar? É isso. E aí, como falar com os nossos filhos pequenos? Porque o medo existe, isso tudo está acontecendo, essa questão dos ataques. Como é que a gente conversa com os pequenos? Para não gerar pânico, mais ansiedade, enfim. Logo agora que estamos, né, saindo dessa pandemia, onde as coisas, a gente achava que ia voltar tudo ao normal, e aí acontece mais esse episódio. Como lidar com os pequenos? O mais importante é acolher e dialogar, e seja pequeno ou os maiores, é a gente entender quais as informações que eles já possuem, e quais as perguntas, quais as dúvidas, quais os anseios. E isso pode guiar a nossa conversa com eles. Se forem menores, se forem com desenvolvimento não tão de jovens, etc., a gente pode, inclusive, auxiliar a nomear os sentimentos, nomear as coisas que estão acontecendo dentro de um padrão que seja compreensível para eles. Nós não precisamos, obviamente, ficar com a televisão ligada e deixar todas as notícias aparecerem nua e cruamente, às vezes, para uma criança que nem sabe exatamente o que é aquilo. Então, também filtrar um pouco o que os adultos da casa conversam, como conversam. A gente sempre acha que as crianças não estão prestando atenção e elas sempre estão prestando atenção. Né? E conversar, entender. Você sabe até aqui? Ok. E o que você sente sobre isso? O que te angustia alguma coisa? Se às vezes a criança não consegue falar, a gente pode perguntar: isso te dá medo? Isso te deixa triste? Isso te deixa bravo? Esse primeiro momento de acolhida e esse momento de entender quais as informações que a criança e o jovem têm, nos dá ferramentas para a gente guiar o nosso diálogo de uma maneira mais produtiva. E aí passar a ideia de segurança, passar a ideia de que
a escola é para ser um ambiente seguro, todas as pessoas estão trabalhando para que ela se torne cada vez mais segura, que aqui na nossa família é o nosso porto seguro, é o nosso ambiente seguro, onde a gente pode sempre conversar sobre tudo, né? Então, abrir esse caminho, e inclusive para os jovens que às vezes não gostam muito de conversar, e às vezes a gente, enquanto adulto, a gente vai deixando, a gente conversa depois, então agora não quer conversar, mas se nós também não colocamos condições e ambientes para que esses diálogos aconteçam, a gente vai deixando que eles não aconteçam. Então, criar momentos, por exemplo, momento de não tecnologia, agora a gente vai conversar, ou a gente vai fazer refeição todos juntos, ou a gente vai criar sexta-feira ou quinta-feira de jogos em família, enfim, para que a gente crie esses momentos, e esses momentos nos aproximam. E assim a gente consegue, não só pelo que as crianças e os jovens nos dizem, mas a gente também consegue observar mais atentamente e acolher melhor o que os nossos filhos e as nossas filhas estão nos trazendo e quais são as demandas, quais são as necessidades, como é que a gente deve atuar frente a esses anseios, essas angústias. Tem crianças que não sabem o que estão acontecendo. De fato, assim, crianças Sim. menores. Tem crianças que dizem, mas eu não entendo por que a minha mãe não quer que eu vá para a escola. Eu quero ir para a escola, eu gosto de ir para a escola, eu quero ir lá brincar. Então, também ter aquele cuidado de nós, adultos responsáveis, não passarmos a nossa angústia, o nosso pânico, que com certeza é de uma outra dimensão, para a esfera da criança e do né? Só quem é mãe sabe disso, porque vamos fazer o quê? Se estão falando, por que eu vou mandar para a escola, então? Vai que, né? E aí a minha responsabilidade. É esse o medo que está gerando, né? Essa angústia. Mando, aí acontece alguma coisa, eu sou culpada. Melhor ficar em casa. Se a própria escola... Esse é o meu receio, assim, como mãe. Agora não é nem como profissional aqui, como jornalista. Se a própria escola manda um comunicado que não vai ter aula no dia 20, então a escola está acreditando. Deve ter alguma informação de que vai acontecer alguma coisa em si. Então ela já está deixando pânico nos pais. Esse é o meu posicionamento. Não sei se eu concordo com esse, com esse posicionamento das escolas, entende? Pois cada escola, e aí tem que conhecer um pouco mais de cada escola para entender. Talvez pela própria comoção da comunidade, talvez para não causar mais transtorno e mais estresse. Não estou dizendo que eu concordo com as decisões da escola de não ter aula no dia 20, mas tem que entender também, a escola tem que explicar o porquê dessa decisão, para as famílias poderem estarem seguras. Posso entender e não concordar, mas agora eu entendi por que a escola tomou essa decisão. Há muitas escolas que vão permanecer com dia letivo, com aula. Outras que eu vejo que talvez fizeram meio do caminho, talvez para as famílias não terem mais uma preocupação de agora, meu filho ainda vai ter falta, e essa falta pode ser prejudicial lá na frente, né? Para que as famílias talvez se sintam mais cômodas na decisão de enviar ou não os filhos. Eu agora também falando, Ana, mãe e não tão educadora e profissional, muitas famílias vão mandar para a escola no dia 20, entenderam e tem uma comunicação bem clara com a escola, ou a escola fez uma postura de tal forma que as famílias tenham se sentido seguras em relação a isso. Com certeza vai ter um olhar muito mais atento, assim como está tendo nessas últimas dias e semanas, um olhar, e todos os profissionais estão participando de vários treinamentos em várias escolas, inclusive, e com certeza o dia 20 ele vai estar um pouco diferente, talvez alguma prática, alguma ação de a entrada e saída da escola, quem é permitido buscar e quem não é permitido buscar, enfim, com certeza vão ter modificações aí na rotina, e que mostra que todos estão atentos e se preparando da melhor forma para entender melhor uma lógica que não era a nossa lógica desse país, era uma lógica, como você disse no início da nossa conversa, uma lógica de um outro país que era absurdamente incompreensível, mas que ainda estava bem distante e agora está muito próximos da gente. E aí, eu gostaria de trazer um tópico que nós passamos brevemente, que foi essa pesquisa que a Unicamp está fazendo, a Faculdade de Educação
está fazendo, mediada por uma professora, e eu vou até chamar o nome dela, que é a professora Thelma Vinha, junto com a mestranda Cléo Garcia, e elas estão analisando, então, nos últimos 20 anos, esses acontecimentos de violência extrema. Para essa pesquisa delas, elas definem como perfil alunos e ex-alunos, então outras tragédias que aconteceram que não envolvam esse perfil não são consideradas nessa pesquisa, ainda que sejam semelhantes e tenham as suas convergências. E eu gostaria de chamar a atenção que esse perfil analisado, e elas se fazem muitas perguntas, assim como todas as pesquisas, mas duas que me chamaram a atenção é que elas tentam entender por que na escola, então por que esses atos de violência extrema e de terrorismo estão sendo feitos nesse ambiente que nós consideramos seguro, sagrado e de socialização, e por que, em sua maioria, para não dizer todos aqui no Brasil, até o momento, tem um sentimento negativo com a experiência da escola, alguma coisa que traz essa experiência, que eles vinculam, não necessariamente que tenha, mas que eles fazem esse vínculo na convivência deles na escola. E outro dado falando agora dessa pesquisa do Brasil especificamente, todas as pessoas que foram ativas, que praticaram essas violências extremas, são meninos ou homens, porque alguns vão até 25 anos de idade dentro desta pesquisa, de novo. Então, com apreço à violência, interesse por armamento e muita proximidade por grupos extremistas e por discursos de ódio. E isso nos leva a crer, e também é uma das vertentes da pesquisa, esses discursos de ódio que ganharam muita força nos últimos anos, sobretudo com as minorias. Então, se nós considerarmos um ambiente de escola e pela cultura do nosso país, a maioria das professoras são mulheres. Então, aí a gente vai dizer que tem um alto perfil de vulneráveis, sob o ponto de vista da sociedade, que são mulheres e crianças e jovens, enfim, pessoas menores de idade. E tem ainda o perfil então, desse discurso de ódio está muito vinculado a essas minorias, né? Então, e a sensação, pela análise delas, desses perfis, é como se a sociedade ou o mundo devesse algo que tem a ver com essa vulnerabilidade emocional de quem faz essas violências extremas, e que isso, como se fosse uma justificativa, que não é justificável, obviamente, mas como uma permissão, seja baseado num discurso de ódio, em grupos extremistas, ou com esse aumento de discursos discriminatórios, então que se permitisse atos tão violentos em busca de algo que vulnerável, que de forma vulnerável essa pessoa está buscando que alguém pague, que alguém devolva algo que deveria ser desta pessoa que pratica esses atos tão absurdos. O saber resolver o problema, né? Porque na maioria dos casos que a gente viu são ex-alunos que a professora deu 0 e ele achava que tinha que tirar 10, ou a professora recriminou ele na frente dos amigos, e aí a revolta, o não saber resolver os seus problemas conversando, o diálogo, a forma de como o professor trata o aluno, ou vice-versa. Isso é uma questão muito delicada, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro falando assim, né? Então, acho que é importante a gente falar. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Para a gente encerrar, Ana, eu queria realmente tirar o pânico de mães e professores e profissionais dessa área que a gente, como mãe, novamente, a gente sabe que é tão importante, que é tão fundamental. A gente está aqui hoje graças aos nossos professores, né? Nos formamos porque tivemos bons professores. E para a gente encerrar,
queria falar coisas positivas da nossa educação, da nossa escola, do nosso futuro. Você, como educadora, por favor, nos oriente. Eu vejo que, enquanto famílias, a gente pode potencializar tanto, está tão próximo da educação e das aprendizagens e dessa vida escolar. Claro que as horas de trabalho, às vezes, não nos permitem, mas sempre que nós pudermos, que a gente esteja presente nessa vida escolar, que a gente faça parte, que a gente contribua, que a gente tenha esse diálogo dentro de casa, que a gente possa refletir sobre as angústias, as aflições, e a gente também possa refletir sobre os projetos de vida, sobre as ideias, sobre as coisas boas que as crianças e os jovens desenvolvem e criam nesse ambiente escolar, e que a gente possa alimentar esse ambiente cada vez mais, tanto da escola quanto da nossa casa, com diálogo, com a convivência, com a reflexão sobre a convivência com as diferenças. Que a gente também retome, que talvez nós não tenhamos tido na nossa experiência enquanto estudantes, mas que a gente possa retomar essa escola como um ambiente agradável, seguro, sagrado, um ambiente de convivência, de descobertas. Quantas coisas nós vivemos boas dentro desse ambiente e quantas coisas nós podemos auxiliar para que as nossas crianças e nossos jovens também tenham essa oportunidade. E que essas crianças e jovens se sintam parte também de ideias, de criações. Tem muitos grupos assim, de adolescentes que colocam ideias super bacanas em escolas, por exemplo, de criar grupos de convivência, criar grupos. Há pouco era o dia anti-bullying, que várias escolas tiveram muitas práticas a esse respeito, e várias escolas apontaram os próprios grupos de crianças e adolescentes fazendo práticas de boas, emanando bons sentimentos e boas convivências, e conversando e olhando olho no olho de todas as pessoas que estão nesse ambiente da escola. E eu gosto muito, o Paulo Freire, ele fala, né, que ele defende uma educação transformadora, e ele diz que a escola não faz toda a transformação sozinha, mas a sociedade também não se transforma sem o apoio da escola, e ele acreditava muito que a escola é um ambiente de amor, e a amorosidade é o caminho também para a educação. E aí eu trago a Bell Hooks, que foi uma outra pesquisadora, estudiosa e educadora. A Bell Hooks é norte-americana, e ela, nos últimos anos, ela também fez pesquisa sobre o amor, mas considerando o amor, e aí eu até vou pegar uma frase dela aqui, que ela defende o amor mais do que um sentimento. Na verdade, o amor é capaz de transformar a nossa cultura, né? E ela chama de construção de uma ética amorosa. E assim como nós queremos que a nossa escola, que as escolas dos nossos filhos tenham esse espaço de uma construção de uma ética amorosa, fica o convite para nós também alimentarmos essa construção de uma ética amorosa e respeitosa dentro do nosso ambiente, da nossa família. Perfeito. Mais amor, né? Mais amor, por favor. Aquela frase tão simples e tão verdadeira. Ana, obrigada por todo o esclarecimento, por esse bate-papo tão importante. Obrigada por contribuir aqui para o Mulher e Vida. Eu que agradeço, e sempre para a próxima conversa pode me procurar. Perfeito. Obrigada a todos vocês.